Apocalipse capítulo 3, verso de número 20. A gente está morando nesse texto já há algum tempo. Hoje é a mensagem número 12 da série Com Jesus à Mesa. E vai mais um pouquinho. Está sendo bênção na sua vida? Obrigado, tá, filha. Obrigado aos irmãos do louvor. Obrigado. Porque na minha vida está sendo bênção. Eu sei que está sendo bênção também na sua vida. A gente tem recebido muitas mensagens e fotos das famílias se reunindo e restaurando a comunhão em família. Eu acho isso simplesmente lindo, maravilhoso, aquilo que o Espírito Santo está fazendo nas casas. E se você quiser convidar, Ele vai fazer na sua família também. Amém? Diga para o seu vizinho assim: não seja apenas ouvinte, seja praticante. Amém? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Na NAA diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor fale conosco, de acordo com a tua boa, agradável e perfeita vontade, de acordo com o teu plano e o teu propósito para cada vida e cada família aqui representada, e também dos nossos amigos que nos acompanham em casa. Pedimos a tua bênção e a tua manifestação em cada casa e em cada família agora, em nome de Jesus. Diga assim comigo: a fé começa em casa. Amém? A fé começa em casa, é praticada principalmente em casa. E como você sabe, o objetivo dessa série de mensagens é promover um avivamento gerado no céu e operado pelo Espírito Santo na sua casa, na sua família. A sua família é alvo de um avivamento nesses dias. Dá um aleluia aí. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, o Emanuel, Deus conosco. Nesse texto ele diz: eu estou à porta. E ele disse: eu bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, ele diz: eu vou entrar. Eu vou sentar à mesa com você e nós vamos ter um tempo de comunhão juntos. Diga amém. Em outras palavras, esse texto aponta para uma linda experiência que nós podemos ter com Cristo Jesus presente em nossa casa, sentado à nossa mesa, abençoando a nossa família todos os dias. O que a família moderna mais precisa é exatamente da presença de Jesus nos seus lares. Você está comigo? Diga amém. O Senhor Jesus, ou Jesus ressurreto, não apareceu apenas para os seus discípulos lá em Israel. Não, vou repetir. O Jesus ressurreto não apareceu apenas aos seus discípulos lá em Israel. Ele continuou aparecendo e Ele continua aparecendo. Aliás, o Apocalipse foi um resultado de uma aparição de Jesus Cristo a João no ano 90 depois de Cristo, ou seja, 60 anos depois da sua morte e ressurreição. Jesus apareceu e deu a João a revelação do Apocalipse. Dá um amém aí. E o Senhor continua aparecendo em muitos lugares. Se houver necessidade, Ele aparece e Ele se revela. E se houver necessidade disso acontecer na sua casa, Ele o fará. Porque Ele é Deus. Ele é onipotente e onipresente. Diga: Ele está presente. Diga: está presente em todos os lugares. Especialmente. Diga comigo de novo: Ele está presente em todos os lugares. E se manifesta onde o seu nome é invocado. Portanto, se na sua casa houver oração fervorosa, perseverante, lá será o lugar da manifestação de Jesus Cristo.
O Senhor Deus não tem filhos prediletos. Portanto, esse nível de experiência com Jesus presente na casa é para todos os filhos de Deus hoje. Diga, é para mim mesmo e para minha linda família. Amém? Primeiro lugar, então, pais e filhos com os corações convertidos sentam-se à mesa para a comunhão em família. Você pode ler isso, todos vocês? 1, 2, 3. Pais e filhos com os corações convertidos sentam-se à mesa para a comunhão em família. Como é que vai a comunhão lá na sua casa? Tem comunhão lá em torno da mesa? Eu escutei um top, eu quero saber como é que está a comunhão lá. Mas é para você pensar. E um dos objetivos é restaurar a comunhão da sua família. Porque na maioria das casas as pessoas estão tendo muito mais comunhão com o celular do que uns com os outros. Se é que pode ter comunhão com o celular, é só para você entender. Está entendendo? Dá um amém. Eu quero conversar com você nesse tópico, que pais e filhos com os corações convertidos sentam-se à mesa para a comunhão. Nós estamos vivendo um tempo do cumprimento dessa profecia, porque esse tópico está ligado a uma profecia, a última profecia do Velho Testamento, esse tópico aí. Porque essa profecia diz: nos últimos dias eu vou converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Essa é uma profecia, e o cumprimento dessa profecia para esses dias, e a profecia se cumpre na vida dos cristãos. Malaquias capítulo 4, versículos 4 a 6. Por gentileza, projeção, prioriza aqui o texto bíblico. Obrigado, valeu demais. Malaquias capítulo 4, versos 4 a 6. Olha o que o texto diz: lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. E eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. É assim que encerra o Velho Testamento, apontando para um tempo da conversão do coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. A mesa então diante do Senhor, em família, deve ser lugar onde pais e filhos têm seus corações convertidos a Jesus Cristo primeiramente, e depois uns aos outros. Pais que têm o coração convertido a seus filhos são pais que oram pela sua casa, que intercedem como sacerdotes do lar, que praticam os princípios bíblicos e que ensinam os seus filhos a servir ao Senhor e discipulam os seus filhos diariamente. Diga amém, meu irmão. O discipulado de pai para filho, e quando eu estou usando pais, é pai e mãe. O discipulado de pais para filho precisa ser diário, e é diário, porque todos os dias você está ensinando com o seu exemplo, com as suas palavras, com as suas atitudes. Todos os dias, seu filho, sua filha, os seus filhos estão orando para você, olhando para você. Olha para mim, meu neto fez 2 anos em junho, ele está bem aqui, o Lucas. Ele tem 2 anos. E a semana a Rosane viajou, ela também foi no congresso, ela chegou hoje. E eu tive que ajudar um pouco mais a minha filha, porque ela está grávida, vai vir aí mais um neto, a família está crescendo. O negócio está indo, né? E ontem o Jean estava aqui, e eu passei aqui, peguei ele, saí com ele, levei no shopping, fui dar uma volta, fui conversar, coloquei ele para brincar. E quando eu botei no carro na volta, ele começou a falar as frases que a minha filha fala com ele quando chama a atenção dele. E que o Jean fala quando chama a atenção dele, com 2 anos. Todos os dias os filhos estão olhando para a gente, desde a mais tenra infância. Por isso o discipulado é diário, com palavras, diga palavras
Ações, atitudes. Palavras, ações e atitudes. E a mesa precisa ser lugar disso. Pais que têm o coração convertido aos seus filhos, são pais, como eu disse, que ensinam, que praticam a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus, e formam seus filhos, e deixam um legado de fé para os seus filhos, e para toda a sua descendência. Diga amém. Pais cristãos, precisam ser exemplo de fé, de caráter, de retidão, de integridade, de oração, de santidade, de temor ao Senhor, de vida na palavra. Dá um glória a Jesus. A conversão do coração aos pais aos seus filhos, e do coração dos filhos aos seus pais, é um dos principais sinais que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Dá um amém aí, meu irmão. Eu falei para a igreja de manhã, no culto das 10h30. Um dia eu conversei com... Eu conheço uma pessoa já há bastante tempo. O nome dele é Jeff Brodsky. Ele é um judeu messiânico que mora nos Estados Unidos. Ele tem um ministério com criança a nível mundial. Um ministério fantástico, lindo, maravilhoso, que está em muitos países. E um dia eu estava conversando com o Jeff, e eu perguntei, Jeff, eu queria ouvir dele, eu queria ver, porque judeu messiânico significa um judeu que crê em Cristo, como o Messias, como o Senhor. E eu perguntei para o Jeff, eu disse, Jeff, fala uma coisa, para vocês judeus messiânicos, qual é o último sinal que aponta para a vinda de Jesus? E ele nem esperou 10 segundos, ele disse, a conversão do coração dos pais aos filhos, e do coração dos filhos aos seus pais. E ele disse, esse vai ser um dos últimos sinais, e quando isso acontecer, a igreja terá entendido o princípio de viver para o reino de Deus, e Jesus Cristo voltará. Dá um aleluia aí. Quando o coração dos pais converte-se ao coração dos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, nesse lar, nessa família, o Senhor Jesus reina, e as marcas dessa família passam a ser o amor, a graça, a paz, a harmonia, a alegria, bondade, fidelidade, gentileza, que anda tão raro. Gente, diga comigo, gentileza. E com certeza uma família que vive assim vai experimentar um grande e poderoso avivamento, gerado no céu e operado em seu lar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Para viver essa realidade de pais com os corações convertidos aos seus filhos, e filhos com os seus corações convertidos aos seus pais, isso só é possível pela graça, o poder e a unção do Espírito Santo. O texto de Zacarias, ele diz, eu vou enviar o profeta Elias, e ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Elias foi um profeta que viveu lá no Velho Testamento, há cerca de 800 anos antes de Cristo, e talvez tenha sido o maior profeta do Velho Testamento, um homem poderosíssimo, que andou debaixo de uma unção quase que sem igual. Dá um amém aí. Exerceu um ministério que você conhece, marcou a nação, suspendeu a chuva sobre Israel, orou e voltou a chover, um homem fenomenal nas mãos do Espírito Santo. Portanto, pai, se você quer ter seu coração convertido e quer ver o coração dos seus filhos convertido ao seu, ande com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de fé, mas seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E essa profecia apontava, quando fala de Elias, apontava para João Batista. Porque João Batista exerceu o ministério na mesma dimensão de unção e poder do Espírito Santo que estava sobre o profeta Elias. Amém? Olha o que está em Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 13 a 17. Lucas 1, de 13 a 17, diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre, feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Diga, será grande diante do Senhor.
E aí o texto diz: por isso não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Diga: cheio do Espírito Santo. Olha, o texto diz: já desde o ventre materno. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter o desobediente à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Portanto, esse texto está explicando que essa profecia, quando fala de Elias, estava apontando para o ministério de João Batista. Diga aleluia. Mas a segunda parte dessa profecia aponta para os dias finais que antecedem a volta de Jesus. E nós somos a geração que estamos vendo os dias que antecedem a volta de Jesus. Portanto, essa profecia está de pé hoje, e ela pode se cumprir na minha casa e na sua casa. Pergunta: seu coração já é convertido ao coração do seu filho? Eu vi quase meia dúzia de amém. Quase. Algumas características dos profetas Elias. Daqui um pouco eu volto a falar sobre pai coração convertido. Algumas características do profeta Elias e de João Batista. Algumas características que eu vejo nesses dois grandes profetas. Primeiro, dependência do Espírito Santo. Coragem de ser diferentes. Coragem para viver de forma diferente. Compromisso com o propósito eterno e com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Coragem de pregar e profetizar para transformar a realidade do seu povo, da sua geração. Dá comigo, dá um aleluia aí, participa disso aí. Sabe, pais com coração convertido não são pais que fazem os desejos que o filho quer. São pais corajosos, são pais firmes, são pais amorosos, sim, mas são pais que agem com amor e firmeza. Amém ou não? Fala para o seu vizinho: aperta o cinto um pouquinho aí. Sinto que o negócio vai pegar um pouquinho agora. Nós estamos cansados de pais que não têm autoridade nenhuma. Pais cristãos, que os filhos fazem o que quer. A Bíblia diz que os pais precisam ensinar aos filhos o caminho que eles devem andar, não é o caminho que eles querem andar. Mas parece que se inverteu isso. Ei, pai, biblicamente falando, a educação do seu filho, da sua filha, é função sua, não é função do Estado. O Estado tem tentado intervir na educação dos filhos, falando uma série de coisas, criando uma série de leis, como se os filhos fossem do Estado. Os filhos não são do Estado, os filhos são seus. Ou melhor, eles são de Deus e estão aos seus cuidados temporariamente. Diga comigo: meus filhos são primeiramente filhos de Deus, e eu estou cuidando deles temporariamente. Amém? Salmo 127 vai dizer para a gente: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Eles são herança de Deus, e nós estamos cuidando deles temporariamente, para que eles cumpram o propósito eterno de Deus para a sua geração. Diga aleluia. Esse é o tempo de levantar pais firmes. Amém? Pais fortes, pais corajosos. E só gente cheia do Espírito Santo tem coragem de ser diferente. Amém ou não? Eu não estou falando de pais religiosos, estou falando de pais fortes e corajosos. Olha o que diz aqui, Josué 1, de 7 a 9. Seja somente forte e muito corajoso. Fala para o seu vizinho: seja forte e corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para um outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer.
Olha o que Deus disse: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Por favor, leia bem alto, bem forte, para o teu vizinho ouvir e o lá de trás ouvir. Diga: essa é a ordem do Senhor. Seja forte e corajoso. Diga de novo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Para de ser banana. Para de ser danoninho, geração Nutella. Para com essas coisas. Você está criando homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Ei, quem é que manda lá? Quem é que reina lá? É Jesus Cristo ou é o teu filhinho? Eu falei para você apertar o cinto. Cara, eu estava lembrando com o pastor Marcos Paulo agora. Eu com 8 anos, cara. Com 8 anos, com 9 anos, minha mãe acordava a gente, cara, 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, e a gente tinha que ir trabalhar. E sabe, o trabalho era bravo, a gente tinha que cuidar dos animais. Eu tinha que, meu irmão, cuidar do gado, e a gente ia. E eu era meio molenga no começo, foi de lá que eu peguei a palavra molenga. E às vezes eu caía do cavalo, e meu irmão me dava uma chibatada, ainda falava: se levanta, seu molenga. Às vezes o cavalo não conseguia, eu era fraco, eu não conseguia dominar a rédea. Ele passava debaixo de um pau, meu peito batia de uma árvore, meu peito batia no galho, eu tão no chão. Ele: levanta, seu molenga. Cara, não morri não, estou aqui inteirinho. A gente trabalhou desde cedo. Agora você fica criando uns filhos aí que dormem até 10 horas da manhã. Aí o cara acorda, dá aquela espreguiçada, vai lá pegar o danoninho dele. E aí aquela coisa lá. O que você está formando, rapaz? É verdade o que eu estou te falando. Pega a história dos teus pais e vê como é que eles foram formados. Amém? E sabe outra coisa? Não, pastor, é que meu pai bebia todos, por isso que eu sou um revoltado. Meu pai se separou, pastor, meu pai não sei o quê. Homem forte não fica lambendo as feridas do passado. A questão não é o que aconteceu lá com seus pais, com seus antepassados. A questão que você tem que tomar posse é da graça de Deus na sua vida. Porque a graça te salva, a graça te restaura, a graça te levanta, a graça te faz um homem segundo o coração de Deus. É a graça de Deus, meu irmão. É o poder do Espírito Santo na sua vida. Amém ou não? Fala para o seu vizinho assim: deixa de moleza, rapaz. Foi interessante. Esse texto fala, olha, acho interessante. O texto diz, coloca o texto, Deus diz assim: essa é a minha ordem, seja forte e corajoso. Uma geração que diz não para aquilo que a internet, a mídia está tentando dizer para os nossos filhos. Você não vai criar seu filho de acordo com aquilo que a grande mídia ou que as novelas de alguns canais estão dizendo. Você vai criar seus filhos de acordo com aquilo que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Nosso compromisso é com Deus do céu, é com o Deus da Bíblia, é o Deus da família. Não são com os modismos que estão aí. É assim que a gente forma homens e mulheres de Deus. Dá uma aleluia aí. Deus está falando aí no seu coração. Pais fortes são homens de Deus que estudam, que trabalham forte, mas que estudam a Bíblia e praticam a Bíblia, e que não negociam os princípios eternos da palavra de Deus, e que criam seus filhos para Deus com amor e firmeza. Diga comigo: amor e firmeza. Porque é assim que o Senhor nos ensina. Sabe qual é a diferença entre pais com o coração convertido aos seus filhos e pais que não têm o coração convertido aos seus filhos? É a atitude diante de Deus e diante dos homens.
Está na hora de você levantar pais que tem atitude e que tem coragem de praticar a Bíblia, de viver a Bíblia e de ensinar o que pratica da Bíblia. Amém? Você acha que você vai ganhar o coração do teu filho dando o celular, que aí o iPhone, sei lá o que agora, acho que já é o 14, sei lá. É o 14 agora, nem vou falar o que poderia ser. Ele vai do 12 para o 14 na minha conta. Você já entendeu? Você entendeu? Mas não é isso, cara. Não é o último celular, não é o último tênis, não é a calça da moda. Não é isso. Não é o carro antes da hora. O que vai fazer dele um homem são os princípios de Deus, são os valores de Deus. Dá um aleluia aí. Ensine a Bíblia. Ela é o manual de Deus para a família. Viva a Bíblia. Ela é o manual de Deus para a sua casa. Pergunta para o seu vizinho aí: seu coração está convertido ao seu filho? E se um filho, seu coração está convertido ao seu pai? Porque filhos que têm um coração convertido ao pai, olha para mim, filhos que têm um coração convertido ao pai, é filho que honra o papai e a mamãe. Porque se seu coração não for convertido, você não vai honrar. Você vai ser um rebelde desobediente, um rebelde sem causa. Por que você é um rebelde? Por quê? Por quê? Que por quê, rapaz? Fizeram bullying comigo na escola. Ei, na época do Osias lá, ele nem conhecia essa palavra bullying. O único bullying que ele conhecia era aquele de colocar café, rapaz. Para com essa história. Está aqui curado, sarado. Estou brincando com você agora nessa parte, mas para com essas coisas. Ei, olha para mim. Quer curar o passado? Pergunte para José da Bíblia. Leia a Bíblia, pergunte como é que esse jovem com 17 anos foi vendido pelos seus irmãos. Você está chorando por causa do bullying na escola? No bullying na escola, agora olha para José, que com 17 aninhos, os seus 10 irmãos, só o Benjamim não estava na negociação, o venderam como escravo. E ele fica como escravo dos 17 aos 30, mas não mordeu a isca do ressentimento contra os seus irmãos, não mordeu a isca do ressentimento contra o seu pai, não mordeu a isca do ressentimento contra os seus patrões. Ele continuou olhando para frente, para o sonho que Deus tinha colocado no coração dele. Olhe para os homens da Bíblia, eram pessoas fortes, forjadas, fortes, passaram pelo deserto, mas eles saíram do deserto para ser mais do que vencedores. Ei, seu próximo passo não é o deserto, seu próximo passo é a vitória, seu próximo passo é a bênção de Deus, seu próximo passo é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O que determina a sua vida não é aquilo que o diabo está dizendo, é aquilo que a palavra de Deus diz. Você é filho de Deus, tão amado de Deus quanto Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, que eu estou passando pela prova. Vai passando pela prova e dá glória a Deus, porque o próximo passo é a vitória. Dá um aleluia aí. Celebra comigo. Diga: meu próximo passo é a vitória. Não é de derrota em derrota, é de glória em glória, é de fé em fé, é de revelação em revelação, é de poder em poder. É assim que os homens de Deus andam. Não fica lá atrás: tadinho, eu fui ferido. Meu amigo, todos nós temos uma história. A questão é, todos nós também temos um Deus. E o nosso Deus é infinitamente maior do que todas as nossas feridas. Ele cura as suas feridas, Ele te levanta e Ele quer te chamar para andar como um vencedor. Aleluia. Dá um glória a Jesus. O problema é que, se você está formando a geraçãozinha lá, Danoninho, Nutella, floco de neve, não vai dar nada, cara. Não vai dar nada.
Porque Deus não dá liderança para essa geraçãozinha assim formada aí não. Você está achando que eu estou brincando? Pega o Moisés. O cara cresceu no palácio lá, até os 40 anos. Ei, olha para mim. Se Deus colocasse um engravatadinho do palácio, do ar-condicionado, para liderar o povo no deserto, o que tinha dado? Ele matava todo mundo. Ele ia matar todo mundo. Olhou feio para ele e falou: vai para a guilhotina. Mas Deus pegou o cara e botou lá no deserto 40 anos e falou: vou forjar você, até que você se torne o homem mais manso do mundo, o homem mais humilde da terra. 40 anos depois ele falou: agora chegou a hora, porque agora você passou pela prova. Fala assim: eu não vou largar essa prova até que ela me abençoar. O fim não é a prova, é a bênção depois da prova, é a vitória depois da prova. Aleluia. Diga assim: a última palavra não é a aprovação, é a vitória, é a glória. Aleluia. É a sua posição em Cristo Jesus. Aleluia. Deixa eu ir para o último ponto, segundo e último ponto hoje à noite. Dá um glória a Deus. Faz um assim, só para fazer, está acabando. Mas não está acabando ainda não. Segura mais alguns minutinhos. Segura mais alguns minutinhos aí. Vamos comigo, diga comigo. É na comunhão da mesa que a família celebra a volta do filho pródigo. Aleluia. É na comunhão da mesa que a família celebra a volta do filho pródigo. E aí eu quero olhar com você para Lucas 15, de 11 até 31. Eu vou ler até o 24 e depois a segunda parte, do 25 ao 31. Presta atenção. Porque na sua casa, e nisso que estamos pregando, em torno da mesa com Jesus, é que a família deve celebrar a volta daquele membro que se afastou, daquela pessoa que caiu no vício, daquela pessoa que tomou um caminho errado, daquela pessoa que às vezes alguém chegou e falou: não tem jeito. Tem jeito. Jesus é a esperança para essa pessoa, a esperança para o membro da família. Não importa se ele está na sarjeta, a esperança. Diga: a esperança. Jesus Cristo. Diga de novo: Jesus Cristo. Ele é a única esperança. Aleluia. Ele é o que levanta o caído, que dá dignidade ao perdido. Lucas 15, de 11 a 24 diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Olha aí, lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha aí, caindo em si, diga: caindo em si. Ou seja, convencido pelo Espírito Santo, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se, diga levantou-se, diga posicionamento, diga de novo, posicionamento. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E agora o pai, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não conseguiu nem encerrar o discurso ensaiado, porque Deus não quer você como escravo, Deus quer você como filho. Dá um glória a Jesus aí. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem. Amém? Diga assim: boi na brasa.
som na caixa, música santa, e vamos celebrar. É isso que o Pai está dizendo aqui. O Pai diz assim, o Pai disse: vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Igreja é lugar de celebrar aqueles que estão chegando, que estão nascendo na família, ou aqueles que estão voltando para a casa do Pai. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Jesus nesse texto contou três parábolas. Ele falou da ovelha perdida, e quando o pastor achou a ovelha e trouxe, teve festa de celebração, e a aplicação foi: assim a alegria no céu, diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Depois ele falou da mulher que perdeu uma das suas dracmas, e ela acende a luz, ela varre a casa, ela acha a dracma, chama as vizinhas e diz: vamos nos alegrar, celebrar, festejar, porque achei minha dracma perdida. E a terceira parábola foi a parábola do filho que se perdeu, e ele conta essa história, que o filho mais novo, algo terrível para a época, até hoje também, o filho mais novo chegar para o pai e falar: eu quero parte da herança que me pertence, me dá agora. Não vou esperar você morrer, eu preciso dos meus bens, da minha riqueza agora. E o texto disse, isso era uma afronta ao pai, mas o texto disse que o pai repartiu a herança com esse filho, e ele pegou tudo, foi para uma região distante, gastou tudo de uma forma irresponsável, e aí veio fome, e aí veio seca. Sabe de uma coisa? Sabe quem é filho pródigo? Eu e você. Olha para mim, sabe quando é que a gente se torna filho pródigo? Quando a gente se afasta do caminho do Senhor. Sabe quem é o pai da parábola? É Deus, que pela sua graça e seu amor nos espera dia após dia trilhar o caminho da volta. E se você está voltando hoje para essa casa, aqui é a sua casa, essa é a sua família, aqui é o seu lugar. Amém? Bem-vindo à família de Deus, aqui é a sua casa, e nós vamos celebrar a sua volta. Amém? O pai dessa parábola, contado por Jesus, ele preparou tudo com antecedência, deixou um boi especial. Aquele boi ali, todo mundo fala, aquele boi podia que meu filho voltar. E aquela roupa é para ele. Ele vai chegar aqui com a roupa um pouco estragada, eu vou dar uma roupa boa. E o anel é para ele, e a sandália é para ele. Quem age pela fé, prepara a festa da volta do filho, antes dela acontecer. Dá um aleluia aí. Quando alguém da família cai nas drogas, num determinado vício, ou toma um caminho errado, o diabo vai dizer sempre, não tem mais jeito. O diabo vai dizer, acabou. E Jesus está dizendo, começou. Dá glória a Jesus. Seu filho ainda pode viver os seus melhores dias, sua melhor história. Proporcione isso em oração e em fé. Dá um amém aí, quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, dá uma glória a Jesus. Sabe por quê? No lar onde Jesus Cristo reina, a porta da casa está sempre aberta para a reconciliação. Vou dizer de novo, no lar onde Jesus Cristo reina, a porta da casa está sempre aberta para a reconciliação. Não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês têm alguma aresta para resolver com um membro da família? Meu irmão, seu casamento tem jeito. Minha irmãzinha, seu casamento tem jeito. Papai e mamãe, seu filho tem jeito. Meu querido jovem, seu irmão tem jeito. Seus pais têm jeito. E o nome desse jeito é Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Dá um aleluia aí. O lar que vive a graça de Deus dá aos membros da família que porventura falharam, pecaram, a oportunidade de voltar, de reconciliar-se, de recomeçar e de viver uma nova história de perdão, de graça, de amor e de bênçãos. Dá um aleluia aí, meu irmão. O pai disse, vamos fazer uma festa. Dá um glória a Deus aí. A mensagem do Evangelho
É o chamado para celebrar a reconciliação de Deus, ou a reconciliação com Deus, o nosso Pai, para celebrar a libertação, a salvação pela graça e a nova vida em Cristo Jesus. Como eu disse, vou repetir, a Bíblia diz que a alegria no céu, quando um pecador se arrepende, quando ele volta para a casa do Pai. Portanto, meu irmão, se há alegria no céu, precisa ter alegria na igreja, que é a casa de Deus. Acho que eu vou repetir de novo. Quem sabe era um bom momento para você se manifestar. Se tem alegria no céu pelos anjos de Deus, tem que ter alegria na igreja de Deus. Jesus disse que a alegria no céu quando um pecador volta. Tem muita gente voltando hoje para Jesus, então tem que ter alegria nessa casa. Dá uma ajeitada aí na sua face aí, porque o coração alegra, formoseia o rosto. Fala para ele assim, dá uma ajeitada aí, rapaz, porque o coração alegra, formoseia o rosto. Amém ou não? Quase que eu ia falar, dá uma ajeitada nessa lataria aí. Porque se a alegria, isso é só para os homens, essa parte aí, só vale para os homens. Os homens aguentam, eles não são Danone não, nem Nutella. Amém ou não? O que esse texto nos ensina, vou repetir, é que a igreja deve festejar a volta dos filhos pródigos para a casa do Pai. Mas tem um problema. Os irmãos mais velhos não gostam disso. O irmão mais velho não gosta nem de um culto mais animado. Se tiver irmão mais velho aqui, já escandalizaram aqui com o Marcos Paulo e o Assis, porque eles gritaram um pouco aqui hoje. O irmão mais velho vai falar, para que isso? O irmão mais velho fica lá atrás, às vezes, com todo respeito, você que está lá atrás. Por favor, só ilustrando. O irmão mais velho fica lá atrás, às vezes, e o louvor está acontecendo, ele fala, para que essa altura toda? Deus não é surdo? Ele não é surdo não, mas você deve ser, porque você ainda não ouviu a voz do Espírito Santo ainda. Você não ouviu a voz do Espírito Santo ainda? Aí você fala, os caras se manifestam um pouquinho, você fala, para que isso? Aí tem uma manifestação, igual hoje de manhã, o louvor começou, que eu olhei, já tinha dois do louvor aqui no chão. Você é irmão mais velho, você fala, onde já se viu isso? Essa é a linguagem religiosa, irmão mais velho, que agora é só religioso, já perdeu a unção há muito tempo. Já deixou o Espírito Santo de lado, só que reina é a carne. Olha o irmão mais velho dessa parábola. Pergunta para o seu vizinho aí, você não vai ter essa cara. Não pergunta não. Fala. Só fala assim, você não vai agir como o irmão mais velho nessa casa. Porque o filho, olha, presta atenção aqui. O pai tinha dois filhos. O mais novo saiu, mas voltou. E o mais velho está em casa, mas nunca esteve. Porque nunca viveu como filho. Estava dentro de casa como escravo. É assim que os religiosos vivem dentro da igreja. Como se não fossem filhos de Deus e como se fossem fiscais da sua denominação. Lucas 15, de 25 a 31. Enquanto isso, o filho mais velho, que não é você, ele estava no campo, quando se aproximou da casa, olha o que aconteceu, estava tendo festa lá, lembra que o pai falou, vamos festejar? Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho cevada. Está tendo churrasco lá, porque o recebeu de volta são e salvo. Olha o que o filho mais velho fez. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Presta atenção, não quis entrar. Eu já volto aqui. Guarda essa frase, encheu-se de ira
e não quis entrar. Rapaz, ele tinha que estar com saudade do irmão. Ele tinha que correr e dar um abraço no irmão. Agora o irmão dele entrou, o pai correu e olha aqui a diferença entre ele e o pai. O pai saiu correndo, cheio de compaixão, abraçou o filho. O irmão mais velho falou: eu não quero entrar, não quero comunhão com ele. Porque o irmão mais velho vai sempre apontar os teus pecados. O filho mais velho vai sempre apontar o teu pecado. Olha o que ele vai dizer. Então o seu pai saiu, o pai foi lá e insistiu com ele para entrar. O pai que saiu e abraçou o mais novo, e ele entrou. O mais velho não quis entrar, o pai foi lá e insistiu com ele para entrar, e ele respondeu ao seu pai. Agora ele vai ser grosseiro com o pai. Ele disse: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, e tu nunca me deste um cabrito. Por favor, não pega essa aqui, só a leitura. Nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Você vai ver se isso não tem sentido. Mas quando volta para casa, esse teu filho, ele não chama mais irmão. Quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E o pai vai explicar que era preciso se alegrar. Mas antes de chegar nesses 2 versículos, antes de encerrar, deixa eu dizer 2 coisas. Presta atenção. Quem não é movido pelo Espírito Santo, não entende a graça do recomeço. Gente que não se move na dimensão do Espírito Santo, não entende que o pior pecador pode chegar nessa casa e se tornar o maior dos santos na família de Deus. Ali naquela entrada, quando vocês vão sair, dá uma olhadinha, tem um outdoorzinho ali, pequeno, um banner bem grande, melhor, um grande, bem grande. É proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque se você é perfeito aqui nessa casa, não é o seu lugar. Mas se você é um pecador e quer ser curado, tratado, liberto, salvo, restaurado, redimido, justificado e trilhar o caminho da santificação, aqui é o seu lugar. Você entrou na casa certa. Amém? Então, gente que não é movido pelo Espírito Santo, não entende a graça do recomeço. Não entende que as pessoas podem ser libertas, podem ser restauradas, podem ser curadas. O religioso vai sempre apontar para os teus erros, para os teus pecados. Quem tem a mentalidade de filho mais velho, tem dificuldade de celebrar quando os pecadores chegam na igreja. Vou repetir: quem tem a mentalidade de filho mais velho, tem dificuldade de celebrar quando os pecadores chegam na igreja. Eu falei que eu vou em alguns lugares por aí, e eu lembro que, eu disse isso também de manhã, que eu lembro que um dia eu cheguei lá no campo de futebol, eu sou amigo do dono da chácara, porque eu sou amigo do dono da chácara, eu sou amigo dos caras, eles deixam eu entrar em campo, não jogo quase nada mais, mas eu vou lá, ocupo espaço lá. Não, ainda sou um pouco duro, mas não posso falar que jogo, porque agora já passou, né? A cabeça pensa bem, mas às vezes a perna não quer mais obedecer, e é por aí, né? Tá bom, deixei esse comentário de lado. Mas eu lembro que um dia eu estava lá, porque você joga 15 minutos, sai 15 minutos, eu estava sentado, de repente um abençoado, lá, chegou perto de mim, e falou assim: Pastor Domingos, e citou 3 nomes, de pessoas bem conhecidas aqui, talvez eles estão por aqui. Falou assim: Pastor Domingos, o fulano de tal está lá na igreja, frequentando os cultos. Eu falei: tá. E o fulano de tal está lá também, tu sabe entrar lá? Tá lá. E o fulano de tal está lá? Tá. E ele começou a apontar os pecados desses caras. Por que eles faziam isso, faziam isso, faziam isso, faziam isso? E eles estão lá na igreja agora? Falei: pois é, cara, lá é para gente que quer viver uma nova história. Você devia estar lá para viver também uma nova história em Cristo Jesus. Lá é seu lugar. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, é ex alguma coisa. Não precisa levantar a mão, mas muita gente aí é ex alguma coisa. Todos nós temos uma história. Mas a melhor notícia é que o sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado.
E todos podem viver uma nova história em Cristo Jesus. Amém ou não? O filho pródigo, quando ele saiu de casa, ele foi parar. Imagina essa história contada para judeu. Judeu até hoje não come carne de porco. Imagina na época de Jesus. Jesus está falando para os judeus ortodoxos. O pessoal do louvor, sobe aí para a gente já fazer de conta que nós estamos encerrando. Nós já vamos encerrar mesmo. Imagina essa história contada para judeu ortodoxo. Judeu até hoje não come carne de porco. Agora imagina na época. E Jesus está falando que um judeu saiu de casa, perdeu seus bens, e agora não é que ele queria comer a carne do porco. O texto diz que ele queria comer a comida dos porcos. Lá atrás, antes do 30, não bota o 30 agora não, não coloca o 30 agora não, projeção, por gentileza, estou na primeira parte ali, projeção, não é esse texto aí, é lá atrás. É quando ele perde tudo. É quando ele perde tudo. Coloca o texto aí. Leia do capítulo 15. Ali é quando ele perde tudo. Agora ele quer comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. Imagina Jesus falando isso para o judeu. Falou, o cara queria comer a comida dos porcos. Presta atenção. Hoje está tudo bonitinho. Mas se você tomar esse caminho que o diabo está querendo que você tome, esse caminho que parece direito, que o fim é caminho de morte, meu irmão, você pode comer comida de porcos. Cuidado onde o pecado vai te levar. Cuidado do caminho que você está trilhando. Que isso não aconteça com você. Às vezes eu vejo isso acontecendo em tantos lugares. Eu encontro tantas pessoas que dizem para mim, eu já fiz o face a face, pastor. Eu já fui lá. Eu tive um encontro com Deus. Mas eu me afastei. Eu tomei outros caminhos. Presta atenção. Se você tomou outro caminho, é a hora de voltar. Essa é a casa do Pai. E aqui há a graça para você. E nós queremos celebrar a tua volta. Amém? E aí quando o filho mais velho não quer entrar, ele está irredutível. Ele não quer comunhão. Ele quer apenas apontar o pecado do seu irmão, que para ele não é mais nem irmão. O pai olha para ele. Capítulo Lucas 15, 31 agora, projeção. 15, 31. Quando ele diz para o pai, o senhor nunca me deu um cabrito. O pai diz para ele, não é verdade. Tudo que é meu é teu. Você não pegou que você escolheu viver dentro da casa do pai, como se fosse escravo. Olha para mim, meu irmão. Deus não quer você como escravo. Você não vem no culto para pedir, você vem no culto para oferecer, porque você é filho, e os filhos se reúnem para celebrar, e você celebra com os filhos de Deus que estão aqui, e com os filhos de Deus que estão na glória. Você não é um pedinte, você não é um escravo, você é filho de Deus. Levanta sua mão e diga, eu sou filho de Deus. Diga de novo, sou filho de Deus. Diga de novo, sou filho de Deus. Agora diga assim, tudo que é do meu Pai Celeste é meu. Coloca muda essa versão aí, esse versículo, por favor, filha, para NVI, NA. Olha o que o pai vai dizer para esse filho. Você pode ler? Todos juntos? Vamos lá? Então o pai respondeu, meu filho, coloca na RA, vai ficar melhor ainda. Na RA, nessa versão RA. De novo, vamos lá? Então, agora você vai ler, e a sua voz é a voz de Deus falando aos seus ouvidos. Começa com meu filho, bem forte, vamos lá? Meu filho
Deixa o versículo. Quantos de vocês entenderam esse versículo? Deixa eu dizer, você não entendeu. O que esse versículo está dizendo é que tudo que é do seu Pai que está no céu é seu. Tudo que é do seu Pai que está no céu é seu. Tudo que é do seu Pai que está no céu é seu. E o seu Pai é o Criador do universo, é o Senhor de todas as coisas. Tudo que existe nos céus e na terra pertence ao Senhor nosso Deus e é seu por herança. Agora você pode dizer de novo: tudo que é do meu Pai Celeste é meu por herança. Levanta sua mão e diga de novo: tudo que é do meu Pai Celeste é meu por herança. Porque o pai da parábola é Deus e o filho sou eu e você. Então para de viver aqui nessa casa como escravo. Aqui você não é escravo, aqui você é livre, porque a graça te libertou, a verdade que é Jesus te libertou. Você é filho de Deus e tudo que é dele é seu por herança. Romanos 8, 16, 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lê comigo o verso 17. Romanos 8, 17 agora. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Dá uma aleluia aí. Você não é escravo. Você é filho de Deus. E aí o pai diz para o filho: nós tínhamos que celebrar, verso 32. Porque... e nos alegrar com a volta. Nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Espiritualmente morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Como igreja, nós devemos celebrar a volta dos filhos que estavam perdidos e foram encontrados e foram arrancados do império das trevas e transportado para o reino de Deus em Cristo Jesus. Pergunta, meu irmão: você tem prazer de celebrar a chegada dos filhos pródigos na casa do Pai? Olha para o seu lado, quem sabe tem alguém aí do seu lado que um dia foi um filho pródigo, ou ainda está precisando voltar. A última pergunta: sua casa, meu irmão, minha irmã, a porta da sua casa está aberta para a reconciliação dos membros da família que falharam? Vou perguntar de novo: a porta da sua casa está aberta para a reconciliação das pessoas que falharam?